Olá, paz do Senhor para todos vocês. Estou aqui mais uma vez para poder trazer uma palavra pertinente aos estes dias que estamos vivendo na nossa nação brasileira. E hoje eu queria compartilhar uma palavra maravilhosa que nós temos refletido, uma palavra com respeito à justiça e à paz. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 5, que diz assim: Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz vós tereis paz. E outro texto em Isaías, capítulo 32, versículo 17, que diz assim: O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Bom, pessoal, hoje em dia nós temos ouvido muito, tem se ouvido muito falar sobre justiça. No nosso país tem faltado muito isso. O Brasil é marcado por muitas injustiças. E eu queria poder falar hoje sobre um pouco disso. Falar sobre, à luz da Bíblia, o que é justiça, o que é paz e o que nós podemos aprender com tudo isso. Hoje eu queria falar sobre a paz, é o fruto da justiça. Justiça, assim como vários outros conceitos presentes no Antigo Testamento, tem suas raízes em outras culturas e está ligada a uma realidade cósmica, como ordem do mundo, criada e sustentada pelos deuses. Nós temos alguns exemplos no mundo antigo, como Messaru para a antiga Babilônia, Me para os sumérios e Maat para os egípcios. Para os israelitas, esta ordem cósmica é conhecida como Sedek. Justiça é o mundo em ordem. O mundo é, portanto, ordenado em justiça. Na Bíblia, nós encontramos três palavras muito significantes e que têm uma relação muito estreita neste assunto: Shalom, Mispat e Sedakah. Paz, direito e justiça. Para alcançarmos a Shalom, ou a paz, é necessária a prática da Sedakah, justiça. No entanto, nossa tradução da palavra Shalom é muito pobre, limitada, visto que está no hebraico, o seu sentido mais amplo, pois essa paz se estende tanto para a paz privada ou pessoal, para a paz pública da comunidade, do bairro, da cidade, do país. Por isso estamos passando por tudo isso hoje em nosso país. Digo que demorou muito, pois é muita corrupção em um país de tantas riquezas naturais e de grandiosidade continental como é o nosso Brasil. E que tem na frente uma máquina pública com uma série de homens que, sinceramente, é de preocupar. Eu não vou nem comentar. Eu só sei que quem perde com isso somos nós. Quando pensamos em paz, devemos levar em consideração a totalidade da sua etimologia. Deve ser compreendida a partir de uma de suas raízes, shal, que significa totalidade. Tanto no sentido de não faltar nada, como no de estar intacto. Representa, portanto, um estado de integridade, harmonia, inteireza e unidade. Mas antes de que alguém pense que o nosso país vive em paz e que, na verdade, a desordem que há está apenas nos políticos ou nos black blocs que surgiram na época, no ano passado, no período da Copa das Confederações, os arruaceiros que estavam fazendo bagunça no país,
É importante pensar que essa falta de justiça, tudo isso tem ocasionado essas manifestações, né? Então, não estou querendo aqui, de forma alguma, defender, mas essa falta de justiça está gerando um sentimento de descontentamento muito grande no país. Nós temos visto os panelaços da vida e uns criticam, outros apoiam o governo, mas não será nem criticar nem apoiar que resolverá o problema. Quando nós falamos de paz, não devemos entender como a simples ausência de guerra. Alguns dizem que o Brasil não vive em guerra, mas não é bem por aí. Significa muito mais do que isso. Refere-se especialmente ao círculo de ideias relativas ao bem-estar social. Diante da contemporaneidade, olhamos para o texto bíblico e somos afrontados a pensar o que é bem-estar social, que inclui o bem-estar individual, pois indica o bem-estar da existência cotidiana, o estado do homem que vive em harmonia com a natureza, consigo próprio e com Deus. Então eu queria primeiro falar sobre a ideia de justiça como obra da paz. O texto que a gente leu em Isaías 32, ele diz assim: o fruto da justiça, Sedaká, será a paz, Shalom. E o efeito da justiça será sossego e segurança para sempre. O meu povo morará em moradas de paz, Shalom, em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. O quadro pintado pelo texto nos indica uma realidade de paz. Assim, quando os justos governam, alegram-se o povo. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. O que estamos vendo hoje é a dor de um povo que está cansado de tanto ser passado para trás. Ninguém aguenta mais tanta injustiça no Brasil. Tenho observado os cristãos à minha volta e é interessante observar o comportamento dessas pessoas. Como alguns defendem o governo e como outros estão criticando o governo. E isso, mais uma vez eu digo, é o resultado de tanta injustiça. Mas vejamos bem, nós temos segurança? Nós temos alguma confiança na política do nosso país? Você já precisou dos serviços de saúde da sua cidade? Quanto tempo você demorou para ser atendido? E quando você foi atendido, você foi encaminhado para algum lugar? O médico pôde solucionar o seu problema? Aliás, ele até tentou, mas ele tinha material para poder solucionar? Você já precisou dos serviços públicos de alguma maneira? Seja ele qual for? Você permite seu filho ir a pé para a escola? Você conta com alguma segurança privada dentro da sua casa? Enfim, tantas coisas que eu poderia mencionar aqui. Passaria o tempo todo desse vídeo só falando sobre isso. Mas, sinceramente, o país não está essas mil maravilhas, não. Onde há justiça nisso tudo? Não há governantes justos. O povo anda cabisbaixo, desanimado, frustrado, em tanto lutar e nada conquistar. Não vai ser a política do pão e circo que vai animar a população brasileira. Passou a Copa das Confederações, passou a Copa do Mundo, vem a Olimpíadas, isso aí não vai esconder o podre que nós estamos vendo. Então, chega, né? Quando nós falamos de Shalom, a imagem que devemos ter é de uma sociedade em plenitude de vida, alicerçada na justiça, com direitos à dignidade e honra e muito mais respeito. Shalom é a abundância de todas as coisas para todos os seres humanos. Como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Buscar a paz. Esse é o nosso grande desafio como igreja, buscar a paz comunitária. Como disse o texto de Jeremias, né? Construí casas e instalai-vos, plantai pomares e comei. Casai-vos e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai às vossas filhas em casamento. Que elas gerem filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não diminuiais. Procurai a paz, a Shalom da cidade, para onde vos deportei. Rogai por ela ao Senhor, porque a sua paz será a vossa paz. Ou seja, quando buscamos a paz da nossa comunidade, da nossa sociedade,
onde a igreja está inserida, nós estamos buscando a nossa própria paz. Porque quando nós estamos lutando pelo o bem-estar dos que estão à nossa volta, nós estamos lutando pelo nosso bem-estar. Seria muito egoísmo da nossa parte pensar só em nós mesmos. A carta escrita pelo profeta Jeremias ao povo de Deus, que estava no exílio babilônico, é uma referência importante para um melhor entendimento do significado da Shalom. Jeremias, nesse texto, apresenta formas imperativas na aplicação dos verbos. Pelo menos duas formas paralelas de imperativos guardam uma lógica entre elas. Na primeira forma, os imperativos conclamam o povo a uma ação concreta e perfeitamente realizável no presente. Construir uma casa, plantar um pomar, tomar uma mulher para si e outra para o filho, e dar a filha em casamento, procurar o bem-estar, shalom, do lugar onde mora e orar por ela. O profeta propôs ao povo encarar o presente, buscando vivê-lo na sua integridade. Construam, plantem, comam, gerem, multipliquem, ou seja, ainda que eles estivessem cativos, busquem viver suas vidas de maneira plena e digna. Esse é um conselho maravilhoso para nós, todos, como igreja. Né? Apesar de termos a concepção e a crença de que vamos morar no céu, mas enquanto estamos aqui, nós temos que viver em justiça. Não visando apenas o nosso interesse, um interesse egoísta, mas visando o interesse de todos, seja de quem for. Apesar de estarmos vivendo um mundo tão conturbado e cheio de mazelas ao nosso redor, devemos buscar no presente viver de maneira digna. Essa é a diferença que nós cristãos temos das demais pessoas. Não que ficaremos apáticos diante da crise social, moral e econômica do nosso país. Mas, mesmo diante dessas debilidades, o profeta nos convida a manter a seriedade, o compromisso com as nossas famílias, com a igreja, com a comunidade à nossa volta. E principalmente com a nossa cidade. Já os imperativos da segunda série convidam o povo a fazer algo que está no futuro. Morai nas casas a serem construídas, comei dos frutos que o pomar vai produzir, tende filhos das mulheres que tomardes, multiplicai-vos e não diminuiais. Os imperativos da segunda série não são exigências, mas promessas de que todo empreendimento do presente terá sucesso. O que plantarmos hoje, teremos fruto amanhã. Eu costumo dizer que o problema do Brasil não é os políticos e nem aqueles que ficam defendendo ou acusando. O problema sou eu. O problema começa em mim. O problema começa em você, quando lá naquela maquininha, na hora que você vai digitar os números e apertar o verde para confirmar, é ali o problema. Porque você volta esperando no que eles vão te dar ou visando o todo, a comunidade. Eu sou do interior do Ceará, na cidade de Sobral, e era muito comum na minha cidade as pessoas trocarem voto por conta de uma dentadura. Mas esse é o caso mais engraçado de todos, né? Mas nós sabemos que tem pessoas que vendem o seu voto por coisas muito menores. E por coisas maiores também, né? Então vejamos a que tipo de prática nós tomamos em relação aos nossos direitos. Então, como é que nós podemos depois exigir justiça, exigir paz, se a nossa postura com relação a isso é uma postura totalmente contrária a esse tipo de pedido? Complicado, né? O ponto alto desse texto está no versículo 7, com dois novos imperativos. Buscai, ou seja, trabalhai pela paz, e orai pela paz. Pois na paz da cidade vós tereis a vossa paz. Além da oração pela paz, Jeremias conclama os exilados a buscarem formas concretas para torná-lo visível no cotidiano da cidade, no espaço da pluralidade humana. Não adianta atacar, não adianta querer discutir, não adianta querer brigar. E o que a gente tem visto hoje muito, e a mídia tem utilizado, tem mostrado isso, essa guerra entre ideais e ideologias, não é por aí. Eu acho que não vai resolver nada aí. E, na verdade, tudo isso
só vai gerar grande sensacionalismo e muita discussão desnecessária, que não vai resolver nada. O que nós, como povo de Deus, temos que fazer, sem dúvida nenhuma, é fazer a nossa parte, a atitude, buscar, trabalhar pela paz, e temos que orar. A gente vê muita crítica. Eu não estou aqui defendendo o governo, defendendo nada. Até porque meu papel aqui é apolítico. Mas a gente não ora. A gente não ora. Nem fazemos nada e nem oramos. E quando se faz alguma coisa, quem faz diz assim, diante dos órgãos do poder: nós fazemos, e usa isso como moeda de troca, até para ter algum retorno. O nosso papel ele é político, independente da postura política e se vamos ter algum reconhecimento ou não. Ou nós estamos fazendo isso por política, ou nós estamos fazendo isso por fé. Eu não entendo, às vezes, porque que tem alguns companheiros aí, algumas pessoas que utilizam o seu trabalho, seja ele social na igreja ou evangelístico, de tirar as pessoas do mundo das drogas, que eu defendo e acho bonito e ajudo também, mas usa isso como papel político, como uma postura política para poder ser reconhecido politicamente. Eu acho que não é por aí não, meu irmão. Você tá confundindo as coisas. Não é por aí não. Você só faz isso, e você deve fazer isso, porque é a tua missão. Então, não vamos confundir as coisas não. Os cristãos devem ser testemunhas, instauradores da paz, da shalom no espaço público. Jeremias aponta algumas pistas pastorais sobre como ser testemunhas da shalom na esfera pública. O profeta demarca um novo referencial para a shalom, a cidade, o espaço do plural, pois na construção da cidade, na coexistência humana, a shalom se corporifica. Quando a nossa nação clama por justiça, nós vemos a sede das pessoas. É inadmissível a Igreja de Jesus ficar parada, vendo tudo isso, esse grito de socorro, e ficar pensando em prosperidade, ficar pensando em campanhas mirabolantes, coisas de louco, e não fazer nada. Não fazer nada. Ficar pensando só em colocar político evangélico lá no poder para poder interceder. Será que esse é o meio? É só isso. É só isso que a gente deve fazer. Ou seja, caminhar pelos mesmos passos, pelos mesmos trâmites do mundo. Ou seja, nós não podemos impactar na comunidade a qual nós estamos. Eu moro em Planaltina, uma cidade satélite de Brasília, em que os bairros onde são considerados os bairros mais perigosos da cidade são os bairros onde tem mais igreja evangélica. E sabe qual é o poder dessas igrejas no impacto dos problemas sociais desses bairros? Nada. As igrejas não influenciam em nada. É capaz de, numa rua, você encontrar 20, 40 igrejas das diversas denominações. E todas elas com campanha de cura divina, campanha de prosperidade, campanha de tudo enquanto. E a sociedade continua a mesma coisa. A igreja não tem a capacidade de influenciar. Então nós temos que trabalhar, nós temos que orar, temos que fazer alguma coisa. E não somente ficar pensando nos bens dessa vida. Isso tudo passa, é correr atrás de vento. Bom, é hora de nós reavaliarmos a nossa postura como igreja. Sair das quatro paredes, se reinventar no espaço público, no espaço coletivo. Pois não é isso, igreja? Um espaço da comunidade que busca a justiça de Deus em suas vidas e sociedade? Então, a proposta da Shalom torna-se uma motivação para nós cristãos nos inserirmos no meio da nossa comunidade. Somos desafiados a participar na obra da proclamação da justiça de Deus através da nossa vida, da nossa fé prática.
E nós cristãos evangélicos, protestantes, reformados, seja lá qual é a linha que você professa e defende, bandeira que você levanta, nós precisamos nesse momento de passar por uma transformação social. E essa transformação social não vai ser vista por meio do PT, ou por meio do PSDB, ou de partidos do centro, de direita ou de esquerda. Não, não será por aí. De forma alguma. É o momento de a igreja tomar, de fato, a sua postura de se inserir na sociedade, na comunidade, sendo viva, sendo relevante. Uma igreja relevante. Nós precisamos disso. Historicamente, o protestantismo trouxe um grande impacto social na Europa e a reforma foi um exemplo disso. A ênfase do entendimento social de Lutero era para que os necessitados fossem amparados. Para ele, o cristão justificado se torna livre para poder, através da fé, viver uma vida de serviço decorrente do amor de Deus. O crente justificado deve pensar como Lutero. Me entregarei ao meu próximo como Cristo se ofereceu por mim. Farei nada por meu próximo nesta vida, senão o que reconheço como sendo necessário, edificador e saudável, porque pela fé gozo uma abundância de todas as coisas em Cristo. Um dos mais importantes amigos colaboradores de Lutero, que foi o Philippe Melanchthon, ele lançou os fundamentos da escola elementar popular. Ele propôs a divisão dos estudantes em 3 classes divididas em faixas etárias. Na primeira divisão, as crianças estudavam o alfabeto, a oração do Pai Nosso e o credo dos apóstolos. Na segunda divisão, eram estudados pelos adolescentes o decálogo, o credo e o Pai Nosso. Os salmos mais fáceis deveriam ser decorados, assim como deveriam ser estudados o Evangelho de Mateus, as epístolas de Paulo a Timóteo, a primeira epístola de João e os provérbios de Salomão. Tudo isso lado a lado com o estudo da física, da lógica, da gramática, da moral e da história. No último nível, o equivalente a uma faculdade, os estudantes deveriam se dedicar ao latim, à gramática, à dialética, à retórica, à filosofia, à matemática, à física e à ética. Ou seja, o país da educação, como é o slogan, o país da educação, ele não olha, nós não vemos isso, não existe isso. E quem desbravou essa manifestação de justiça a todos foi a igreja protestante, a igreja evangélica. E o que a igreja evangélica está fazendo hoje? Melanchthon entendia que Cristo tinha colocado toda a cultura debaixo do seu controle, acreditando que esse entendimento impediria os cristãos de viverem vidas grosseiras, enquanto ao mesmo tempo os impediu de atribuir mais importância à cultura humana do que à fé cristã. Então é um legado muito grande para toda a igreja hoje. Calvino foi um dos mais notáveis reformadores e a ação social estava entre as suas principais preocupações. Ele tinha como princípio básico nesta área que em Cristo não há mais nem escravos nem livres, pois nosso Senhor aboliu todas as divisões de classe. Nós não deveríamos ter cotas, nós não deveríamos ter divisões, mas nós deveríamos ter escolas para todos, para o branco, para o negro, para o pobre, para o rico. Nós deveríamos estudar, sinceramente, nós não deveríamos nem existir essa questão do privado. O público era que era para ser o comum a todos. Mas enquanto nós estamos preocupados com coisas desnecessárias, a gente não faz nada por isso, para conquistar isso. Então isso significa que o cristão vive a fé autêntica quando encontra seus irmãos numa fraternidade que exclui as discriminações. Calvino jamais estabeleceu uma conexão entre riqueza ou pobreza e o favor ou desfavor de Deus em relação aos indivíduos. Antes ele entendeu que a riqueza e a pobreza como expressões do favor ou do julgamento de Deus sobre toda a comunidade, que então deveria redistribuir os seus recursos com vistas ao bem comum. Interessante isso, porque se você é rico ou pobre, independente da sua condição, dessa dinâmica social, você se é rico, você tem por obrigação de ajudar o pobre. E o pobre, ele é servo também. Então, é uma relação de um para com o outro.
Não uma relação de poder, ou quem não tem ou que tem poder, como nós vemos hoje. Não é isso. Mas é a relação de serviço, um para com o outro. Porque é então que Deus permite a existência da pobreza aqui embaixo, a não ser porque Ele deseja dar-nos ocasião para praticarmos o bem? André Bieler, ele resume o pensamento do reformador Calvino, dizendo o seguinte: somos todos ricos em relação a alguém. O rico tem uma missão econômica de providenciar ao mais pobre parte da sua riqueza, de tal maneira que o pobre deixa de ser pobre e ele mesmo deixa de ser rico. Então, existe uma relação. Se desejamos e ansiamos, então, por um avivamento, como a igreja brasileira tanto fala, porque, sinceramente, esse avivamento à brasileira não dá, nós devemos levar em consideração a paz da nossa comunidade. Nós devemos levar em consideração que temos que renunciar a algumas coisas, seja das nossas questões de fé, de dictas de fé, né? Dogmas, né? Nós temos que rever essa postura nossa. Eu acho que não questão de crença em si, porque a nossa fé, a fé cristã, ela tem bases sólidas, mas a nossa questão pragmática, a nossa prática, eu digo com respeito às nossas atitudes, nós devemos reavaliar como nós estamos lidando com a questão do trabalho, do buscar fazer alguma coisa e orar a respeito. Então nós precisamos buscar a paz. A nossa paz pessoal será o fruto da nossa paz coletiva. Eu não consigo ver a igreja visando apenas a sua paz pessoal e não olhar para o coletivo. Lutando pela causa do coletivo, você luta pela paz de todos e luta pela sua paz. Busque a paz, busque a justiça no Brasil. Eu termino essa mensagem com um trecho do nosso hino nacional, que diz assim: Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Se nós somos esses filhos que não fogem à luta, então eu te convido a lutar por uma fé que foi entregue uma vez por todas aos santos. Lute pela sua cidade, lute pelo seu bairro. Se a sua igreja está num bairro difícil, lute por ela. Lute por esse bairro. Vá naquele lugar que ninguém vai. Pregue para aquelas pessoas que ninguém quer pregar. Lute por eles, ame eles. Lute pela sua cidade, lute pelo seu estado. Lute por cada interior desse Brasil. Lute por cada pessoa, por cada raça, por cada classe, né? É complicado dizer isso, classe. Lute por cada pessoa, por cada cidadão. Lute pelo Brasil. Vamos lutar pelo Brasil. Não vamos lutar pelos meus políticos porque eles são corruptíveis. Mas vamos lutar trabalhando com o que temos. Nós podemos trabalhar com o que temos. Vamos trabalhar com o que temos. E vamos orar pela nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.